Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Em alguns segundinhos iremos iniciar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo de hoje? Irmã Jandira. Ok, por favor. Bom dia. Querido Deus, Deus amado, Deus poderoso, Deus criador do céu e da terra, Deus que morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, Deus misericordioso, Deus grande, esse dia nós dependemos e precisamos de Ti. Olhe por nós, Senhor, nesse momento, se faça presente junto conosco, nos dá o entendimento da Tua palavra, nos orienta, Senhor, nos ajuda a passar para as outras pessoas o que aprendemos no dia de hoje. Precisamos, ó Senhor, da Tua presença junto conosco. Amém. Para poder entender a Tua palavra. Querido Pai amado, obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos contigo nesse momento, aprendendo mais de Ti. Deus é maravilhoso, Deus é nosso Deus único, é o nosso Deus verdadeiro, e a gente depende dEle todos os dias da nossa vida. Pedimos a Deus perdão do nosso pecado, Amém. perdão pelas nossas falhas, e que Ele nos ajude no dia de hoje, que nós possamos passar um dia tranquilo na presença de Deus, todo momento. Ele fique conosco, porque nós dependemos dEle em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus esteja conosco nesse momento. Tudo que eu lhe peço, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, querida? Ontem nós estudamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós aprendemos no estudo de ontem que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, nessa entrada triunfal, naquele momento Jesus ele não estava assumindo o seu papel como rei no reino da glória, mas ele estava assumindo o seu papel como rei do reino espiritual da graça. E nós aprendemos também que assim como aconteceu antes da instituição do reino da graça, antes da volta de Jesus para a instituição do reino da glória, vai haver restauração das pessoas que buscarem a Jesus com fé, vai haver libertação das pessoas das garras do inimigo e vai haver ressurreição. Assim como Lázaro foi ressuscitado para representar todos aqueles que ressuscitarão na volta de Jesus. Nós não tivemos o privilégio de participar da alegria da instituição do reino da graça, mas nós aprendemos que nós temos a oportunidade de participar da instituição do reino da glória, não apenas como espectadores, mas nós podemos morar com Jesus no reino celestial, e é isso que ele está nos convidando a fazer. E o que acontece depois que Jesus ele entra com essa forma triunfal em Jerusalém? É isso que nós vamos estudar hoje. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 12, sobre a purificação do templo. Este relato também pode ser encontrado em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 15, e em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 45. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12, diz o seguinte: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou.
Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. O relato que acabamos de ler, ele narra a purificação que Jesus fez no templo, menos de uma semana antes dele morrer, dele se oferecer como sacrifício vivo a nós, pelos nossos pecados, né? Esta não foi a primeira purificação do templo. A primeira purificação do templo nós podemos ler em João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Só que o curioso é que a primeira purificação do templo nós lemos apenas em João. E a segunda purificação do templo não é relatada por João. Então, essa primeira purificação do templo que é relatada em João, ela aconteceu na primavera de 28 depois de Cristo, bem no início do ministério de Jesus na Judéia. E esta segunda purificação ocorre no dia posterior à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, sem dúvida, a multidão que seguia Jesus tinha a intenção de coroá-lo como rei de Israel. Eles estavam alimentando aquela expectativa, inclusive os discípulos. Embora Jesus nunca tivesse encorajado as ideias errôneas dos judeus sobre o seu reino, nesta ocasião, ele passou a desempenhar o seu papel de rei Messias, a fim de que todos pudessem ter plena oportunidade para compreender o significado da crucifixão que iria acontecer alguns dias depois. O templo era o lugar onde a sua autoridade deveria ser reconhecida e de onde deveriam sair a convocação oficial para que o povo reconhecesse a sua soberania. Só que sabe o problema? Os sacerdotes e anciãos deveriam ter sido os primeiros a reconhecer a autoridade do Messias. No entanto, a Bíblia relata em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. O templo era a casa de Jesus. Por isso que quando ele entrou, ele andou pelos seus átrios, inspecionando o que era seu por direito. Porém, aqueles a quem o templo tinha sido confiado, tinham se apropriado do templo para os seus próprios fins egoístas. Por isso que quando Jesus estava no templo, ele declarou: essa é a minha casa, e a minha casa será chamada casa de oração. E como seu legítimo proprietário, Jesus exerceu autoridade para demonstrar, para determinar como os recintos sagrados deveriam ser usados. O relato diz, aqui no versículo 13, no versículo 12 diz assim, olha, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Jesus expulsou a todos. O relato diz que ele expulsou tanto os que vendiam como os que compravam. O átrio exterior, aquele lugar do templo exterior, o pátio dos gentios, como era conhecido, era o cenário dessa negociação profana. No mercado do templo eram vendidos vários tipos de animais e pássaros que eram necessários para o sacrifício, e também eram vendidos cereais, sal, incenso, óleo, todas as coisas que eram necessárias para o sacrifício eram vendidas ali. Esse mercado era considerado uma comodidade necessária para que os peregrinos que percorriam grandes distâncias, para que eles não precisassem levar as coisas consigo, ou talvez se eles não tivessem condição de carregar os seus próprios sacrifícios, para que eles chegassem ali no templo e pudessem comprar. Imagine o barulho, o tumulto das negociações e todo aquele auê.
tudo aquilo, todo aquele barulho, ele deveria ofender a consciência religiosa dos que buscavam adorar a Deus em espírito e verdade. Só que esse comércio, ele era permitido pelas autoridades do templo. E sabe por que ele era permitido? Porque eles obtinham lucros, porque eles se fartavam com aquilo, porque tudo aquilo que era vendido, eles recebiam uma porcentagem. Só que o que acontece é que aqueles que o praticavam revelavam um equívoco grosseiro sobre o caráter de Deus e acerca dos requisitos dele sobre aqueles que o amam e servem. Jesus, ele não quer sacrifício puramente por sacrifício. E a Bíblia fala que além de Jesus expulsar todos, que ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Os cambistas eram pessoas que trocavam outras moedas pelo meio ciclo do templo e eles obtinham lucro dessa troca. E as pombas eram os animais que eram utilizados na oferta dos pobres. E mesmo esses que atendiam a essa classe dos pobres tiveram as suas cadeiras reviradas. Ou seja, Jesus estava reprovando aquela ação daquelas pessoas. E então Jesus, ele faz uma declaração que nós podemos ler aqui no versículo 13. Olha o que diz aqui. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Nesta declaração, Jesus cita Isaías 56, versículo 7, que, tomada em seu contexto, se refere especificamente ao fato de que os gentios deveriam ser convertidos ao verdadeiro Deus. A casa de oração, o templo deveria ser um lugar onde as pessoas se voltassem a Deus, se convertessem verdadeiramente a Deus e não um lugar de negócios. E Jesus declara que em vez do templo ser uma casa de oração, as pessoas ali tinham transformado em covil de salteadores, ou seja, em um lugar de ladrões. Jesus emprega essa linguagem das escrituras para impactar as pessoas, para colocar para as pessoas aquilo que havia impactado a sua visão. Ele havia ido ao templo, lugar que era seu por direito, e ele tinha encontrado ali uma depravação completa. Ali um lugar de negócios, em vez do templo ser utilizado para aquilo que ele deveria ser utilizado, que era um lugar de adoração, um lugar de conversão ao verdadeiro Deus. E ao fazerem isso, aquelas pessoas estavam fazendo dos símbolos sagrados uma fonte de lucro pessoal. Os líderes estavam tornando comuns as coisas sagradas e estavam roubando de Deus a sua honra e a sua glória. Também estavam roubando de todos os adoradores o conhecimento do caráter e dos requisitos de Deus. E dos adoradores gentios, eles estavam roubando a oportunidade de conhecer a Deus como Ele é. Então, por isso que Jesus estava dizendo com essa declaração que o espírito de ganância daquelas pessoas que inflamavam aquilo, que permitiam aquilo e que faziam aquilo, não era melhor do que o espírito dos ladrões. Não, aquelas atitudes não eram melhores do que atitudes de ladrões. Jesus os compara com ladrões. E o relato bíblico diz que ao fazer essa purificação do templo, ao retirar dali tudo que atrapalhava o papel do templo de ser o que deveria ser, que as pessoas começaram a vir ao templo para serem curadas por Jesus. Vocês conseguem entender isso? Aquele templo havia se transformado em um comércio e as pessoas estavam vindo ali simplesmente para comprar, para vender e para fazer os rituais simplesmente por fazer, mas o seu coração, a sua mente, eles não estavam adorando a Deus completamente. E agora Jesus, só um minutinho. E agora Jesus
ao expulsar todas aquelas pessoas dali, ao retirar todos aqueles ruídos dali, a Bíblia fala que coxos e cegos, olha o que nós lemos aqui, coxos e cegos começaram a vir, a se aproximar de Jesus para serem curados por ele. Queridos, isso é sério. Isso é muito sério, porque quando no local onde foi feito para ser adorado a Deus, não é feito aquilo que foi feito para fazer, as pessoas elas são afastadas de lá. E aqueles que podem ter a oportunidade de se aproximar de Jesus não se aproximam. Mas quando Jesus vem e faz essa limpeza, quando Jesus vem e expulsa tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que o templo foi criado para fazer, com o lugar de adoração, as pessoas começam a se aproximar de Jesus, as pessoas começam a vir a Jesus. E o mais interessante desse relato é que fala que coxos e cegos começaram a vir a Jesus e Jesus os curou. Eles se aproximaram de Jesus para serem curados. E eu fiquei pensando porque como essas pessoas souberam de Jesus? Nós estudamos ontem no cortejo triunfal de que as pessoas que já tinham sido restauradas por Jesus, que elas estavam ali, que elas estavam falando Hosana ao filho de Davi. Aquelas pessoas que tinham sido resgatadas por Jesus durante todo esse percurso, durante todo esse tempo, elas estavam ali como troféus, como a cura, o poder de Jesus visível para que todos pudessem ver. Aquelas pessoas que tinham sido resgatadas da opressão de Satanás, elas foram como troféus para que todos pudessem ver com seus próprios olhos o resultado da atuação do poder de Jesus. E por isso que aqui muitos vieram a Jesus para serem curados no templo. E o mais maravilhoso desse relato é que a Bíblia fala que Jesus os curou. Jesus curou todos aqueles que se aproximaram dele no templo. Quando Jesus começou a curar as pessoas ali, nos átrios do templo, ele deu uma demonstração prática da verdade, do papel que tinha sido ordenado por Deus. O templo tinha sido criado como um lugar de aproximação, como um lugar de adoração. E ali, quando as pessoas vêm até Jesus para serem curadas por Jesus ali, Jesus está demonstrando na prática o papel da igreja. O papel da igreja hoje é atender às necessidades das pessoas. Não é um lugar de comércio, não é um lugar para comprar e vender, não é um lugar de negócios. O templo não era um lugar de comércio, de lucro, mas era um lugar para atender às necessidades, para aliviar os fardos das pessoas e para curar. Parece que por um breve momento Jesus manteve completo controle do templo e durante esse tempo ele demonstrou em parte como esse recinto sagrado deveria ser utilizado. Jesus tinha vindo à terra para que as pessoas tivessem vida em abundância e não para que sacrificassem e lucrassem mais abundantemente. Vocês conseguem entender isso? Jesus veio à terra para que as pessoas tivessem vida em abundância e não lucro em abundância. Só que aqueles que haviam permitido aquele comércio não gostaram disso. E a Bíblia fala no versículo 15, que quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, que eles ficaram indignados e que eles perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Aquelas pessoas ali, aqueles líderes, aqueles sacerdotes, principais sacerdotes e escribas, eles ficaram indignados com aquilo, porque eles recebiam lucro das transações de compra e venda. E a partir daquele momento, se aquilo não poderia ser mais realizado ali, eles não obteriam esses lucros. Se aquilo não pudesse ser realizado ali, eles perderiam esses lucros.
Aqueles líderes, eles queriam que tudo aquilo que estava ocorrendo no templo que cessasse e que Jesus parasse de fazer aquilo. Só que Jesus os repreendeu. E Jesus fala assim, olha, sim, eu estou ouvindo o que está acontecendo, mas vocês nunca leram da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Jesus estava aqui dizendo para aqueles líderes que aquela indignação deles era em vão. Que em vez deles se indignarem com aquilo que estava acontecendo, em vez deles se chatearem de perder os lucros, que eles deveriam prestar atenção nas profecias, que eles deveriam reconhecer aquele evento em harmonia com as profecias. Queridos, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas hoje nós estamos vivendo circunstâncias similares. A casa de Deus hoje, ela não tem se tornado mais um lugar de adoração, um lugar de oração. Muitas vezes nós vamos ao templo simplesmente para fazer sacrifícios vãos. E muitas pessoas têm buscado isso e têm buscado possibilidades e oportunidades para lucrar com isso. Só que hoje nós compreendemos o principal objetivo pelo qual a casa de Deus ela foi criada. Jesus aqui, ao atender às necessidades das pessoas, Jesus queria que as pessoas compreendessem o papel da igreja hoje. Será que as nossas igrejas têm cumprido o seu papel fundamental para qual foi criada? O papel fundamental da igreja deve ser de cuidar as pessoas, de atender às necessidades das pessoas, de levar essas pessoas a Jesus para que elas sejam curadas e restauradas por Ele. Esse é o papel da igreja hoje. E tudo aquilo que sai disso, tudo aquilo que está diferente disso, não está de acordo com a vontade de Deus. Tudo aquilo que está diferente de tudo aquilo que foi instituído por Deus, não está de acordo com a vontade de Deus. E às vezes a gente vai ter que derrubar algumas coisas. Às vezes a gente vai ter que tirar. Só que, só um adendo, esse papel não é nosso. De derrubar, de embater, esse papel é de Jesus e Ele vai fazer. Antes de Jesus voltar, Ele vai restaurar, Ele vai ajustar a cosmovisão das coisas que Ele criou. E só para nós fecharmos, o papel da igreja hoje é de cuidar das pessoas, atender às necessidades das pessoas, levar as pessoas a Jesus, para que Jesus as cure, para que Jesus as restaure. E para que todos nós possamos fazer parte da instituição do reino da glória de Deus quando Jesus voltar. Você quer fazer parte das pessoas que vão estar, das pessoas que fazem parte, das pessoas que irão presenciar com seus próprios olhos a instituição do reino da glória de Jesus, a volta de Jesus? Então Jesus está nos convidando para não sermos como esses escribas e fariseus, para nós simplesmente buscarmos a Jesus, para que Ele restaure a nossa vida e para que Ele continue a obra que Ele começou em nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, que mensagem poderosa que o Senhor deu para nós hoje. Às vezes nós não conseguimos nem verbalizar tantas aprendizagens que nós estamos tendo nesses dias, ó Pai. Senhor, e a primeira coisa que nós queremos fazer, Senhor, é te pedir perdão. Perdão por todas as vezes, Senhor, que a gente, por falta de conhecimento, por falta de proximidade contigo, nós temos feito daquilo que é sagrado coisas vãs. Senhor, nos perdoe por todas as vezes em que nós utilizamos a Tua casa, que é para ser uma casa de oração, para qualquer outra coisa. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes em que a gente se foca tanto no ritual e se esquece das pessoas. Nos ajude, Senhor, a compreender o papel da Tua igreja nesse momento que nós estamos vivendo. Nos ajude, Senhor, a ter vontade de estudar as profecias para que nós compreendamos o momento em que nós estamos vivendo e para que nós não sejamos como aqueles escribas e fariseus, mas que nós sejamos pessoas fiéis a Ti, Senhor. Que não faça parte dessas coisas vãs, mas que busque somente a Ti, que faça da Tua casa uma casa de oração, um lugar de acolhimento, um lugar onde as pessoas têm a oportunidade de se aproximar de Ti,
pedir para que o Senhor restaure a vida dessas pessoas, ó Pai. Por favor, restaure a nossa vida, Senhor. Restaure, nos cure, ajuste a nossa cosmovisão, ajuste a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver de acordo com a Tua palavra. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por todas as coisas que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos. Hoje estava previsto para nós estudarmos sobre o poder da fé, só que não daria tempo. Então amanhã nós vamos estudar sobre a figueira sem fruto, que é logo o próximo. E eu os convido para nós continuarmos nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe, dê um ótimo dia a todos nós na presença de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã.